Vamos ao segundo módulo da aula sobre doença diverticular. Agora nós vamos falar sobre diverticulite. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diverticulite, que é uma complicação da doença diverticular. A diverticulite acomete cerca de 10 a 25% dos pacientes com doença diverticular. E as principais causas são a estase, a inflamação, obstrução do divertículo e isquemia local, associados a uma alteração da microflora. Tudo isso vai levar a microperfuração ou perfuração do divertículo, causando uma inflamação ao redor do cólon, que pode ter um espectro clínico variável. O que a gente observa, então, é que esses divertículos, eles vão sofrer um processo inflamatório e isso pode ocasionar microperfuração, que vai ser tamponada pelo intestino delgado, pelo omento, pela pele. Algumas vezes pode ser tamponado pela bexiga, causando uma fístula colovesical, ou pode ser tamponado pelo omento, transformando num abscesso ou num processo mais contido. O paciente vai queixar de uma dor no quadrante inferior esquerdo do abdômen, pode ser referido também como uma massa palpável dolorosa aqui na fossa ilíaca esquerda. Normalmente o paciente vai se apresentar com uma febre baixa, vai ter uma alteração do hábito intestinal associado. Normalmente esses pacientes já são constipados, mas vão notar uma piora da constipação durante o quadro agudo. Dependendo do grau da inflamação, esses pacientes podem apresentar uma distensão abdominal, náuseas, vômitos. E no caso de ter uma fístula para a bexiga, esses pacientes podem apresentar ainda pneumatúria, disúria ou fecalúria, que seria a eliminação de ar pela urina, dor para urinar quando tem uma infecção urinária associada ou eliminação de material fecal pela urina. O diagnóstico da diverticulite vem pela história clínica, um paciente já com mais idade, com uma dor em fossa ilíaca esquerda, com uma febre baixa, pelo exame físico, que a gente vai notar uma irritação peritoneal local ou uma massa palpável dolorosa em fossa ilíaca esquerda. Os exames laboratoriais vão demonstrar para a gente uma leucocitose, pode haver um desvio à esquerda, um aumento da PCR. E na suspeita diagnóstica, então, a gente deve solicitar uma tomografia de abdômen e pelve, de preferência com contraste, se não houver contraindicação, para a gente ver o grau de diverticulite para direcionar o nosso tratamento. Então, gente, é muito importante que, durante a suspeita de diverticulite, a gente lembrar que colonoscopia e o enema opaco estão contraindicados. Na colonoscopia, a gente insufla ar no cólon, e isso pode destamponar um processo de uma microperfuração que está tamponado, causando uma peritonite purulenta difusa. E o enema opaco, então, nem se fala. Se a gente injetar bário num cólon que já está perfurado, pode extravasar bário para a cavidade peritoneal, causando uma peritonite por bário, que é muito grave. Então, quando a gente suspeita de diverticulite, a gente vai pedir a tomografia e, pela tomografia, a gente vai classificar segundo essa classificação de Rinchen. A doença, a diverticulite Rinchen 1, a gente vai ter um processo inflamatório restrito à parede do cólon. No Rinchen 2, a gente tem um abscesso pericólico que se estende até a pelve. Na classificação de Rinchen tipo 3, a perfuração do divertículo ela não é tamponada, levando a uma peritonite purulenta difusa. E na classificação de Rinchen 4, também tem uma perfuração, essa perfuração é livre para a cavidade, a gente consegue ver pneu peritônio, e vai ter uma peritonite fecal. A classificação de Rinchen, ela direciona para a gente o tratamento e ela também dá uma noção da gravidade. Um paciente Rinchen 4, a mortalidade é muito elevada. Existe uma classificação de Rinchen modificada que leva em consideração aquela diverticulite leve, do paciente que tem um quadro clínico de diverticulite
E quando a gente faz a tomografia, a gente não encontra grandes alterações, a não ser um borramento da gordura adjacente aos divertículos. A classificação de Rinchen, 1A seria aquele paciente que tem só aquela inflamação ou flegmão pericólico. 1B seria aquele paciente que tem um abscesso pericólico pequeno, normalmente menor do que 2 centímetros. O grau 2 tem um abscesso pélvico. O grau 3 tem uma peritonite purulenta e grau 4 uma peritonite fecal. Então, a gente pode ver aqui alguns exemplos, né, de um paciente, de uma tomografia de um paciente com um espessamento importante da parede do cólon. Nesse caso aqui, o paciente tem um abscesso aqui já com bem definido, né, pela tomografia. Nesse caso, a gente vê a drenagem percutânea da coleção, que foi feita guiada por tomografia. E aqui, nesse caso, nesse último exemplo, a gente vê ar fora da parede intestinal, sugerindo, então, que tem um pneu peritônio. Então, só para vocês não esquecerem, gente, o enema opaco, ele é um teste sensível para a diverticulose, a gente consegue nitidamente ver os divertículos, fica uma imagem até bem bonita, mas ele é absolutamente contraindicado na diverticulite. A colonoscopia também não é indicada na fase aguda, ela também é contraindicada na fase aguda, porque aumenta o risco de perfuração, e algumas vezes, né, quando a gente encontra essa imagem, é sinal de que tinha uma diverticulite, na verdade a colonoscopia não deveria ter sido realizada, mas ela é indicada 60 dias após a resolução da crise, ou seja, o paciente tem um quadro de diverticulite, normalmente são pacientes idosos, os fatores de risco se associam com os fatores de risco para o câncer coloretal. Então, depois que passa aquele episódio da crise de diverticulite, até 60 dias depois, a gente precisa fazer a colonoscopia para afastar o câncer coloretal. Mas tem que esperar esfriar o processo. Trata o paciente com antibiótico terapia. Quando o paciente estiver bem clinicamente, normalmente 2 meses após a crise, é que o exame vai ser indicado. O tratamento da diverticulite depende também do grau da diverticulite. A gente começa com antibiótico terapia, que tem que cobrir gram-negativo e anaeróbio. A gente pode associar ciprofloxacino com metronidazol ou ceftriaxone com metronidazol. Durante a crise, a gente recomenda uma dieta de baixo resíduo, ou seja, uma dieta com pouca fibra. Tem que prescrever analgesia. E, se o paciente não estiver conseguindo se hidratar bem por via oral, estiver tendo dor forte que necessita de analgesia com opioide, ou se tiver uma suspeita de diverticulite complicada, com formação de abscesso, esses pacientes precisam ser tratados num regime de internação hospitalar. Então, nos pacientes Rinchen 1, que tem só aquele pequeno abscesso pericólico, o tratamento conservador com antibiótico terapia, na maioria das vezes por via oral, e uma dieta de baixo resíduo, é resolutivo em até 85% dos casos. Já naqueles pacientes Rinchen 2, que tem um abscesso maior, que chega até na pelve, esse abscesso, na maioria das vezes, tem que ser drenado. E essa drenagem deve ser feita por via percutânea, guiado por tomografia ou por ultrassonografia. E aqui é um exemplo, né, de um paciente que foi drenado, guiado por tomografia. O dreno, então, ele é fixado e é retirado depois da resolução do processo. Aqui um outro exemplo de uma coleção, né, e aqui o dreno já posicionado dentro da coleção, uma coleção grande, com um nível líquido, e o dreno posicionado dentro da coleção. Já os pacientes Rinchen 3 ou Rinchen 4, que têm uma peritonite difusa, esses pacientes vão necessitar de uma cirurgia de urgência. E nesses casos, como a maioria dos divertículos se encontram no sigmoide ou no cólon descendente, a cirurgia vai ser a reto-sigmoidectomia Hartmann, ou seja, a gente vai tirar esse segmento que estava acometido, que estava perfurado,
fechar o coto retal e fazer uma colostomia proximal, que seria aqui a ilustração. Nesse segmento, então, que está perfurado, a gente vai retirar. A margem ela é definida macroscopicamente, onde a gente vê que o cólon já está com a parede muscular mais normal, é nosso limite proximal. Essa boca proximal, a gente aboca na parede, fazendo uma colostomia terminal, e o coto retal vai ficar sepultado lá embaixo. Depois que o paciente estiver bem, normalmente 60 a 90 dias após a cirurgia, a gente precisa fazer uma nova intervenção cirúrgica para realizar a reconstrução do trânsito intestinal. Então, essa cirurgia é uma cirurgia que tira o paciente da fase aguda, mas que requer um segundo tempo para reconstruir o trânsito intestinal. E muitas vezes essa segunda cirurgia para reconstrução do trânsito é tão complicada feita a primeira. É realizada uma nova laparotomia, tem que fazer lise das aderências que se formaram, e aí a gente vai fazer uma anastomose desse cólon proximal com o reto lá embaixo que estava excluso. Um outro exemplo, uma outra ilustração, então o sigmoide aqui que vai ser retirado na diverticulite perfurada, essa boca proximal do cólon vai virar uma colostomia aqui, e o coto retal a gente vai deixar fechado para a reconstrução do trânsito posterior. Então, aqui vai ficar o nosso estômago de uma boca única, porque é uma colostomia terminal. E nessa colostomia, então, é acoplada uma bolsa coletora para realizar o armazenamento das fezes. O paciente com colostomia ele não tem controle da continência, nem para flatos, nem para fezes. Essa bolsa não precisa ser trocada todo dia, a bolsa fica acoplada com adesivo, isso daqui é um hidrocoloide. À medida que a colostomia funciona, o paciente abre a bolsa aqui embaixo para esvaziar e lavar, e a bolsa coletora mesmo é trocada a cada 3 ou 4 dias, dependendo da aderência da bolsa à pele. Então, a cirurgia de Hartmann, ela implica numa colostomia terminal. Essa colostomia é reversível, tecnicamente é possível reverter, mas o momento da reversão vai depender muito da condição do paciente. A gente sabe que muitos pacientes que têm diverticulite perfurada, às vezes são pacientes idosos, e 50% desses pacientes que a gente faz essa retossigmoidectomia Hartmann acabam ficando com a colostomia de forma permanente, porque as condições do paciente às vezes não são favoráveis. Tecnicamente é possível, mas o paciente não é elegível por comorbidades, pelo risco da cirurgia em si. Então, em quais casos que a gente precisa tratar esses pacientes cirurgicamente? Quando a gente deve operar a doença diverticular? A doença diverticular complicada, com Rinchen 3 e Rinchen 4, esses pacientes são submetidos a uma cirurgia de urgência. Nos pacientes Rinchen 2, que tem um abscesso pélvico, se a gente não consegue drenar, também acaba precisando de uma cirurgia de urgência. E aqueles pacientes que têm uma crise de diverticulite, normalmente um Rinchen 2, eles são tratados conservadoramente, mas depois acaba evoluindo para uma fístula colovesical ou aquela loja de abscesso que foi drenada. Esses pacientes acabam precisando de uma cirurgia eletiva programada depois que a gente trata a fase aguda. São os pacientes que tiveram um abscesso drenado, que formaram uma fístula, que pela diverticulite fizeram uma estenose de cólon, ou pacientes que têm um sangramento. A indicação mais difícil da cirurgia é para aqueles pacientes que têm uma doença diverticular sintomática, mas que nunca tiveram uma crise complicada. Por exemplo, aquele paciente que tem uma dor em fossa ilíaca esquerda, vai no pronto atendimento, faz uma tomografia, é um Rinchen 1. Aí trata com antibiótico terapia, fica bem, essa foi a primeira crise. Se o paciente depois ele tem uma segunda crise de diverticulite não complicada, a partir desse momento a gente deve começar a pensar em programar uma cirurgia eletiva para esse paciente, porque existe um risco de uma dessas crises que o paciente fizer virar uma crise complicada, e se virar uma crise complicada, esse paciente for operado na vigência,
de um quadro de urgência, o risco dele precisar de uma colostomia é muito maior e a morbidade da cirurgia de urgência também é muito maior. Então, nesses pacientes que têm uma doença diverticular sintomática não complicada, a gente deve pensar em programar uma cirurgia eletiva a partir da segunda crise, depois de 2 crises. A gente deve operar um paciente com doença diverticular quando tem uma estenose, e a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial dessa estenose com câncer de cólon, por exemplo. Sempre que houver uma fístula, porque não tem outra maneira de tratar essas fístulas clinicamente. A fístula ela ocorre normalmente por uma drenagem de um abscesso para uma outra víscera oca ou para a parede abdominal, fazendo uma fístula colocutânea. Mas, das fístulas por doença diverticular, a fístula mais comum é a fístula colovesical. E o paciente com a fístula colovesical, ele vai se apresentar com infecção urinária de repetição, ele refere para o médico pneumatura, que é a eliminação de ar na urina, ou fecalura, que é a eliminação de conteúdo fecal na urina. A segunda fístula mais comum é a fístula colovaginal. Então, as pacientes vão relatar a eliminação de fezes pela vagina. O tratamento cirúrgico, nesses casos, envolve a ressecção do cólon, a reto-sigmoidectomia, e o reparo primário do órgão acometido, uma rafia da bexiga ou uma rafia da vagina, no caso. Então, a doença diverticular não complicada, a gente deve começar a programar o tratamento a partir da segunda crise. A gente sabe que a recorrência após o tratamento conservador varia de 13% a 23%, sendo de 2% ao ano. Alguns autores colocam que simplesmente o número de episódios de crise de diverticulite não é um bom fator preditor para a colectomia, porque normalmente a crise mais complicada é a primeira crise. E a doença não é progressiva, então o paciente pode ter 2, 3, 4 crises não complicadas, sendo que isso nunca vai se transformar numa crise complicada e o risco de uma cirurgia de emergência seria baixo. Então, essa decisão ela deve ser individualizada. Alguns pacientes podem ter benefício com a indicação dessa cirurgia, principalmente quando os sintomas são persistentes, impactando na qualidade de vida do paciente. Porém, a gente sabe que a resolução completa dos sintomas do paciente ocorre em até 80% dos pacientes. 20% podem continuar com sintoma que muitas vezes se confundem com sintomas da síndrome do intestino irritável. Para a gente decidir qual paciente a gente deve operar, a gente leva alguns fatores em consideração. Primeiro, a impossibilidade da gente excluir malignidade, se o paciente é um paciente transplantado, imunossuprimido ou que tem uma doença renal crônica, como a doença renal policística, nos pacientes que têm vasculopatias relacionadas ao colágeno ou pacientes que têm artrite reumatoide. Porque nesses pacientes, mesmo que eles tenham uma crise não complicada, o risco de perfuração é mais elevado, mais do que 5 vezes. A idade ela não é considerada por si só um fator que indica cirurgia eletiva. A gente não deve indicar de rotina a reto-sigmoidectomia baseado apenas na idade do paciente. A cirurgia eletiva, então, é a reto-sigmoidectomia e ela pode ser feita, na maioria das vezes, por via laparoscópica com segurança. A via laparoscópica ela tem uma recuperação mais rápida, o paciente retorna mais rápido ao trabalho. E a cirurgia que a gente faz, então, é retirar esse segmento do cólon que estava acometido, que é o sigmoide, fazer uma anastomose primária do cólon com o reto e, se a gente julga que esse paciente tem um risco aumentado de fístula, a gente pode fazer uma colostomia em alça ou uma ileostomia em alça proximal protetora. É muito mais simples a gente reconstruir uma ileostomia em alça ou uma colostomia em alça protetora do que uma colostomia terminal. Por isso, sempre que possível, a gente faz a anastomose primária, a reto-sigmoidectomia com anastomose primária,
e faz um estoma só protetor, ao invés de fazer a cirurgia de Hartmann ou uma colostomia terminal. Assim, encerramos esse módulo. Você pode reforçar esse conteúdo no nosso caderno digital.